1 Coríntios 15, versículo 3 em diante. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois disso foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haver escrito. Os irmãos podem sentar. Peço só uma ajuda, Reginaldo, de trazer mais para cá, para perto a água, para eu poder pegar. Obrigado. Então, meus irmãos, dando continuidade ao que a gente estava conversando sobre a ressurreição na semana passada, perfeito. Na semana passada, a gente verifica que Jesus Cristo vai para o céu. Jesus Cristo, primeiro, obviamente, ele morre, aí depois ele ressuscita e começa a ter uma discussão se Jesus ressuscitou mesmo, se não ressuscitou, gente que acredita, gente que não acredita, e aí nesse caso a gente verifica que Paulo ele vai fazendo uma defesa da ressurreição, e ele acaba explicando, né, para os cristãos algumas coisas para ficar muito claro que Jesus tinha ressuscitado. A gente verifica que nesse caso aqui pode ser uma herança de um grupo judeu, né, uma seita judaica de gente que pode ter se convertido também. E nisso, por exemplo, quando Paulo pregava, era muito comum que um grupo atrás depois para despregar o que ele pregava. Então eu fico pensando, né, a gente hoje em dia reclama dos problemas de igreja, né, mas vamos pensar bem, qual é o problema que a gente tem na igreja hoje? O irmão passou por mim e não deu bom dia. Esse é o problema da igreja, pelo menos aqui no Brasil, né? Tem crente morrendo, sendo queimado, crente sendo degolado, acontecendo um monte de coisa. Mas no Brasil irmão não falou comigo. Né? No Brasil pastor não gosta de mim, olha lá, ele mandou indireta para mim na hora da pregação. Ou então, eu nunca sou escalado para cantar domingo à noite. Geralmente os problemas da gente são esses. O problema de Paulo é o seguinte: primeiro, hoje eu venho aqui e prego, só que eu não estou trazendo nada novo, e depois, quando alguém vier pregar, vai continuar pregando o evangelho. No caso de Paulo era diferente, ele ia, pregava, aí vem os judaizantes atrás para falar assim, não era nada disso. Então, aí no caso, como Paulo era pregador aos gentios, ainda tinha a questão dos intelectuais da época. Então, não, esse negócio de ressurreição e tudo tal. Então Paulo ele tinha que pregar e depois repregar, devido à despregação que alguns fizeram. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar que Paulo, diante desse quadro aí, ele bate na tecla, né, de que, olha, a ressurreição vai acontecer, e independentemente, né, dos crentes intelectuais por aí, que principalmente porque os gentios, né, entre os atenienses, havia inclusive uma rejeição, né, uma zombaria da ideia da ressurreição. É como, por exemplo, hoje nós também temos uma mentalidade, toda época, né, tem sua mentalidade mais consolidada. E o que acontece? Muitas vezes a igreja ela tenta se adequar a essa mentalidade para não parecer que a gente é cafona, que a gente é esquisito e assim por diante, né? Agora o que está na moda, né, é o quê? Fulano fez um negócio errado, mas como nós somos cristãos, então faz de conta que ele não fez nada de errado e ele não responde pelos atos dele, né? Porque se a gente cobrar alguém hoje
para responder pelos seus atos, a gente não tem amor, não existe graça, a coisa está mais ou menos assim, né? E aí eu acho esquisito, né? Porque as pessoas, elas demonstram tanto amor para quem prejudica os outros, mas ao mesmo tempo não demonstram amor por quem foi prejudicado, né? Então, mas está na moda isso, né? A gente coloca até na boca de Jesus, né? Quando Jesus fala: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, eu te perdoo. Pronto. Ninguém continua o vai, não peques mais. Nesse caso, assim, é o tempo que a gente está vivendo. Então, assim como a gente hoje vive a época do politicamente correto, né? Você não pode mais denunciar pecado, só Deus pode me julgar, essas coisas todinhas. Cada época tem um negócio, né? E aí, às vezes os crentes, eles tentam se ajustar para parecer mais inteligentes, né? E nesse caso aqui, estava havendo algumas dificuldades, né? Então, será que vai ter mesmo, né, a ressurreição dos mortos? Então ficava, né, esse questionamento. E aí a gente observa, né, que Paulo fala: olha, eu anunciei o evangelho para vocês, e eu estou aqui para lembrar vocês que eu anunciei esse evangelho, e esse evangelho é o evangelho em que vocês têm que perseverar. No versículo seguinte, que é o versículo 2, ele fala: evangelho, né, pelo qual vocês foram salvos, se é que vocês conservaram o evangelho que eu anunciei. Ou seja, se não é o evangelho dos apóstolos, você é crente, você está na igreja, você dá dízimo, você canta hino, mas você não é salvo. Então, ou seja, tem que ser o evangelho dos apóstolos. Porque eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente na igreja defende muita coisa que não é bíblica. A gente gosta de pensar naquilo, a gente acredita naquilo, a gente defende aquilo, mas Jesus não disse que era para fazer aquilo, os apóstolos não disseram que era para fazer aquilo, Moisés não disse, né? Os profetas não disseram. De repente pode ter sido a tradição da nossa denominação, a tradição, né, daquela nossa igreja local ali, mas não é algo do evangelho nem dos apóstolos. Ou seja, não é uma verdade que salva, ponto. E aí ele está deixando claro: olha, eu anunciei o evangelho, se vocês conservaram como eu ensinei, vocês estão salvos também. E aí no versículo 3 ele fala: porque primeiramente eu entreguei a vocês o que eu recebi. O que? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, mesmo eu sendo apóstolo, não estou falando de mim mesmo, estou falando fundamentado nas Escrituras, né? É importante frisar muito isso. Por exemplo, fundamentação bíblica, opinião minha é opinião minha, e ainda tem que se considerar até que ponto, quando eu interpreto a Bíblia, eu estou interpretando o que a Bíblia diz, ou eu estou colocando na Bíblia o que eu quero que ela diga. Por exemplo, eu lembro que no meu tempo de seminarista era muito comum as pessoas usarem um texto do Antigo Testamento, não removais os marcos antigos, e usava esse texto para dizer que as pessoas não deviam mudar as regras, né, institucionais de uma igreja. Só que, por exemplo, se você olhar atentamente, você vai ver que não remover os marcos antigos é não ser desonesto. Por exemplo, digamos que de repente a gente vai, e é muito comum quando se toma posse de terreno, né? Vai aquele grupo de gente liderado por alguém que daqui a pouco vai ser um político, alguma coisa do tipo, e aí nesse caso você vai lá, cada um marcou o seu terreno. Aí um pouco mais de madrugada, ou então a gente vê aquele cara que botou o terreno lá e sumiu. Aí a gente dá uma puxada a mais, né, para o terreno do cara, a gente remove o marco antigo e muda o terreno. Então, ou seja, o texto está falando de desonestidade. E aí tem gente que usa isso para dizer que você não pode mexer em nada do sistema denominacional. Quando o sistema denominacional é uma coisa construída por homens, e se ele é construído por homens, os homens podem mexer nele sim, né? E aí nesse caso, por exemplo, a gente verifica que ele fala: olha, eu estou fundamentado, segundo as Escrituras. No versículo 4 fala o quê? Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, foi sepultado segundo as Escrituras registram isso, e ele ressuscitou segundo as Escrituras, não porque o Novo Testamento estava pronto quando Paulo fala com eles, mas porque havia uma promessa, inclusive no Antigo Testamento, sobre um momento de reviravolta na vida e na vinda do Messias, certo? E aí
A gente agora chega no versículo 4, e ele fala que foi versículo 5, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Então a gente, por exemplo, vai reparar, de acordo com o versículo 5, que esse Jesus que estão duvidando se ele apareceu ou não, se ele ressuscitou ou não, Paulo está deixando claro: olha, teve um cara que todo mundo acredita nele, que viu Jesus ressuscitado, ressurreto, e não só ele, mas ele apareceu também aos 12. Lembra quando Jesus sobe e aí a mulher vai atrás dele, ele fala assim: olha, vou ao meu pai, o vosso pai, ao meu Deus, o vosso Deus. Vai lá e conta aos irmãos, né, o que eu ressuscitei. E aí nisso ela foi, contou para o pessoal, os discípulos ficaram meio assim. É interessante isso, né? Andaram com Jesus tanto tempo, e tem gente que reclama da equipe de liderança, né? Olha a equipe de liderança de Jesus, os caras não acreditavam nele. Então, aí nesse caso, e a gente triste porque não recebe apoio da equipe. E aí nessa situação, o que acontece? Ele aparece para os 12, tanto que tem aquela fala de Tomé, né? Eu só vou acreditar se eu vir os furos. Jesus não briga com ele, Jesus não dá bronca, Jesus só fala o seguinte: era isso que você queria? Bota a mão aqui, né? Então a gente, por exemplo, vai reparar aqui, né, que assim, olha, você não está acreditando, mas essas pessoas, e detalhe, vamos lembrar o seguinte: essas pessoas para quem Jesus apareceu morreram de um modo dramático. Então imagina, né, de acordo com a tradição, ele é morto, né, crucificado de cabeça para baixo, o outro é decapitado, o outro, por exemplo, é torturado, o outro é preso e vai para uma ilha onde tem que ficar quebrando pedra até a velhice. Então, ou seja, você vai vendo que, pensa bem, morrer, gente, por uma verdade já não é uma tarefa fácil. Quem vai morrer por uma mentira? Não, pensa bem, assim, você morrer por uma verdade já não é para qualquer um, é aquele caso: eu estou contigo, mas na hora que a pistola está na minha cabeça, não, né? Então é que nem no trabalho, eu sou teu fechamento, mas aí, né, a gerência fala assim: ó, é o seguinte, o Reginaldo, né, ele está ganhando muito, está trabalhando pouco, e eu vejo que você é um cara esforçado, então é o seguinte, ó, eu estou pensando em você, nessa brincadeira eu estou com o olho grande, eu já queria mesmo a vaga dele, aí nesse caso eu já começo a ficar, né, só dificultando mais, a vida dele já estava difícil, ficou mais difícil, porque é pressão da chefia e pressão daqui de baixo, e aí nessa brincadeira, para quê? Só para ter um aumento de salário a gente faz isso. Agora imagina alguém dizendo o seguinte, ó, nega Jesus. Pô, eu nego, depois Jesus perdoa e eu volto. Isso numa questão de verdade. Agora pensa o seguinte: mentira, eu nem espero a pistola. Não sei se deu para entender. Por exemplo, pela verdade já é difícil, tanto que alguns, né, voltavam atrás. E aí a carta aos Hebreus deixa muito claro que é o seguinte: olha, você não pode voltar atrás. Como é que você vai negligenciar uma tão grande salvação e vai escapar? Então você percebe que assim, já havia lá atrás aquela coisa de vamos deixar esse negócio de evangelho para lá, vamos voltar para o judaísmo, porque o judaísmo é mais fácil. Então já rolava uma situação dessa. Como é que alguém vai passar por tortura sabendo que é só negar? Então só aí você já pensa o seguinte, tem até um texto, né, contra Celso, em que há um vestígio, né, que o cara que está criticando os cristãos fala o seguinte: eles estão morrendo por uma suposta outra vida. Então, ou seja, os pensadores da época não conseguiam entender como é que essa gente está morrendo por uma vida que eles nem sabem se existe, uma coisa mais ou menos assim. Então é aquele caso. Por que eu estou dando toda essa volta aqui? Porque Paulo está tentando mostrar para o pessoal o seguinte: gente, Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e ele apareceu para Pedro, que era a coluna da igreja, digamos assim, era aquele líder que todo mundo respeitava, era aquele cara que assim, olha, eu vou fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então apareceu para Pedro, que era uma referência,
que nenhum cristão imaginaria que Pedro estaria mentindo, né? E além disso apareceu para os 12, dentre eles o tal do Tomé, que ele faz até aquela afirmação, Senhor meu e Deus meu. Ele fica impressionado com aquela cena. E aí diz, continuando, né, o texto, a gente, por exemplo, vai observar, né, que, deixa eu ver aqui, que depois apareceu a mais 500 de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Então a gente percebe que, assim, Paulo, embora esteja falando de fé, ele está pegando fato, né? É como por exemplo, digamos, suponhamos, né, que alguém chega e fala assim, o pastor Robelão falou isso. Para você é simples, você vai lá no meu YouTube, volta, eu já ia falar rebobina, olha só, você volta, né, vê lá no ponto tal e verifica se eu falei, né? Eu lembro que, por exemplo, um irmão que toda segunda-feira ele ligava para mim para comentar sobre o sermão, né? Mas o comentário que eu estou falando é crítica mesmo. E aí nesse caso, né, nisso ele, mas o senhor falou isso. E aí eu lembro que, como eu sempre tive o costume de gravar mensagem, a gente não tinha internet, banda larga para fazer isso, né? E eu não tinha dinheiro para gravar CD de cada mensagem que eu pregava, então eu ficava no computador da igreja. Aí eu fui, liguei para o irmão e falei assim, fulano, eu preciso que você tire o arquivo da mensagem que eu preguei no domingo, porque eu quero ouvir. E aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, irmão, vamos fazer um negócio? Eu e você, a gente toma um café e bota o som para tocar. E o irmão me diz onde eu falei isso. Parou a ligação. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pega fato, aí tudo bem, claro, hoje em dia eu estou aprendendo muito isso com essa questão da política, né? Que assim, a pessoa mesmo vendo o fato, ela consegue escrever uma outra história, é um negócio fenomenal, né? Então, por exemplo, eu olho para algumas situações e assim, o cara, ele fez o negócio, mas as pessoas conseguem dizer que ele não fez, que ele foi vítima. O fato está ali, né? Eu cresci com aquela ideia de que contra fatos não há argumento, mas daí é na outra época. Hoje em dia tem argumento contra fato, sim, hoje em dia tem. Mas a gente percebe que Paulo, ele tem uma preocupação. Paulo, ele tem uma preocupação de mostrar fato. Então, o que ele faz? Ele observa aqui, né, que diante da resistência das pessoas, ele fala assim, olha só, além de Pedro, além dos 12, também 500 irmãos. E aí nesse caso, a gente observa aqui, como diz Norman Champlin, né, tão grande número provavelmente identificaria seu aparecimento como algo que teve lugar na Galiléia, porquanto somente ali Jesus contaria com tão grupo de seguidores dedicados. Alguns estudiosos identificam essa manifestação com aquela que antecedeu a sua ascensão, em Lucas 24:50, Marcos 16:19 e 20 e Mateus 28, de 16 a 20, ou Atos capítulo 1, versículo 11. Ou ainda que o número de discípulos em Atos 1:15 seja identificado como 120 pessoas. E aí, aí ele chega a dizer, olha, a maioria sobrevive, ou seja, essas pessoas, né, são pessoas conhecidas, já que é uma igreja jovem. Se você desconfia da ressurreição de Jesus, te mostra, tem o endereço da irmã Carminha, tem o endereço da irmã Dorinha, tem o endereço do irmão Epaminondas, tem o endereço do irmão não sei das quantas, ou seja, vai lá, rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, modo de falar. Então eu não sei se dá para perceber que Paulo está deixando claro que, olha só, a fé que a gente tem não é uma coisa baseada na nossa imaginação. A gente tem nomes, a gente tem endereço, a gente tem residência. E detalhe, no nosso contexto posterior, a gente ainda tem o rastro de sangue, né, de morte desses caras por causa dessa fé, né? E todo mundo aqui que já mentiu sabe do que eu estou falando. Geralmente a gente mente para quê? Para evitar problema, né? Então eu lembro de uma vez
né, uma pessoa chegou para mim e falou, e me perguntou na frente de várias pessoas: eu já falei mal de alguém perto de você, pastor? Quase que eu menti, fiquei calado, porque ela já tinha falado. Mas ou ela não lembrava, ou ela achou que eu ia mentir para ficar bem com ela na frente dos outros. Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, a tendência da gente é mentir quando está sob pressão. Abraão, quando ele pensa o seguinte: pô, peraí, entre alguém ficar com a minha mulher e eu morrer, eu prefiro que alguém fique com a minha mulher. Então, Sara, diz que você é minha irmã, acabou. Ou seja, na hora do sufoco, quando Davi está chegando entre os filisteus, e aí, peraí, esse aí é o Davi que matou o filisteu, Golias e tudo tal. O que Davi faz? Fiz de doido, começa a babar, começa a chamar Jesus de Genésio e vamos que vamos. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, na hora da pressão, é natural que a pessoa minta, né? As coisas acontecem, só que nesse contexto aqui, observa bem, se alguém, por exemplo, morre por uma verdade, já é algo notável, como é que alguém vai morrer por uma mentira? Né? Então, claro que obviamente, por exemplo, uma pessoa que acreditou em alguém que mentiu, morrer como se fosse verdade, tudo bem. Mas agora aqueles que andaram com Jesus, cujos endereços Paulo diz, tem gente que está viva ainda. Possivelmente ele poderia dizer fulano, beltrano e cicrano, né? Então a gente percebe que Paulo está deixando claro para essas pessoas que duvidam, né, que olha só, eu preguei um evangelho de um Cristo que morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado, segundo as Escrituras, apareceu a Cefa depois aos 12, e depois apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Versículo 7, depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E então, a gente observa aqui, né, que, por exemplo, de acordo com comentários, esse Tiago poderia ser o irmão do Senhor. E nesse caso aqui, eu não sei se vocês lembram daquela situação em que os irmãos de Jesus falam assim: vai lá em tal lugar, faz um milagre, não sei o que lá, e o evangelista fala o quê? Eles disseram isso porque eles também não acreditavam no seu irmão. Embora dá para entender, né? Dá para entender, observa bem, imagina, você nasce e cresce com um moleque ali, calça curta, junto contigo, e de repente aquele moleque fala assim: eu sou o filho de Deus. Ah, fala sério, fulano, cada uma vai catar coquinho. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, os irmãos, peraí, minha mãe trocou a fralda dele igual trocou a nossa, agora ele vem com essa conversa, tá delirando esse cara, precisa tomar um remédio. Então, quando, por exemplo, vem a ressurreição e o seu próprio irmão vê a sua ressurreição, imagina o choque que dá, né? Então a gente olha para cá, né, e observa que assim, olha, ele apareceu e Paulo dá nome, ou seja, vai lá e fala com fulano, vai lá e fala com Beltrano, vai lá e conversa com os parentes de Cicrano, vai lá, pô. Então aí é que está a questão, né? Que nem, por exemplo, ontem o irmão Raimundo, ele mandou uma mensagem para mim. Geralmente quem manda muita mensagem para mim é a irmã Deise e o irmão Raimundo, né? E aí nesse caso, aí eu fui e falei: irmão Raimundo, que bom que o senhor mandou para mim, tudo tal. Ele até me falou que ele está indo na primeira, né, aquela coisa toda. E aí nisso a gente estava ali conversando. Ele: pastor, estou sabendo que você tem uns passos bonitos. Aí passo, eu pensei até que era naquela época, né, do funk, né, e tal, aquele negócio de James Brown. Aí nisso, mas o que ele queria falar era de trajetória, né? E assim, porque ele estava conversando com algumas pessoas que eu não sei quem são, que me conheciam, né? E que assim, não sei nem se eu conheço também, e essas pessoas falando algumas coisas ao meu respeito. Ou seja, eu não estou morto ainda, mas tem gente que mora num lugar, que trabalha num lugar, que frequenta uma igreja, que sabe quem eu sou, que sabe quem você é. Isso é fato, não tem por onde correr. É aquele caso, você comprou e não pagou, você fez história. Você comprou e pagou, você fez história. Você deu uma patada em alguém, você fez história. Você foi gentil com alguém, você fez história. Ou seja, nós estamos fazendo história todo dia, né? É como, por exemplo, diante de uma situação dessa aqui, Paulo está deixando claro o seguinte: olha só, é só seguir o rastro.
Dá uma olhada aí, ó, vai de trás para frente e você vai começar a ver que assim, olha, tem fulano, tem Beltrano, tem cicrano, tem tal, vai juntando. Vai ter gente que vai dizer que Jesus era um embusteiro, mas aí a questão, por exemplo, o que está em questão não é se alguém fala bem de você ou se fala mal de você. A questão é a qualidade de quem fala mal de você e a qualidade de quem fala bem de você. Tem um monte de gente que fala mal de mim, mas eu sempre penso o seguinte: peraí, quem fala mal de mim é uma pessoa honrada? Quem fala mal de mim é uma pessoa que tem caráter? Quem fala mal de mim é uma pessoa que cumpre com a sua palavra? Quem fala mal de mim é uma pessoa honesta? Porque se não for, graças a Deus que essa pessoa fala mal de mim. Por quê? Porque pela qualidade da pessoa eu tenho mais ou menos uma noção de quem eu sou. Entende? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente verifica que quem chama Jesus de embusteiro, quem diz que Jesus vai dar golpe, quem diz que Jesus é assim, assim, assado, olha o tipo de gente, né? Eram religiosos? Eram, mas eram religiosos por conveniência, era gente que queria tirar algum tipo de vantagem. E aí quando vê, por exemplo, um cara igual Jesus, que não tinha, como é que eu posso dizer, a posição social deles, não tinha o dinheiro deles, não tinha o status religioso deles, não tinha nada disso, mas tinha a palavra da verdade. E aí isso aí não tem dinheiro que compre, isso aí não tem tradição que compre, isso aí não tem patente alta que compre, isso é Deus. É como, por exemplo, Saul podia ser o rei, mas a unção estava sobre Davi, e não tem como, não adianta, né? Então a gente percebe, né, que o que acontece? Tinha gente que estava dizendo, Jesus nada, tá, mas quem é? Os despeitados, os invejosos, é aquele caso, aquela pessoa que quer ser o que você é, mas não pagou o preço e tenta desqualificar você. Não sei se deu para perceber, por exemplo, eu estou todo enrolado financeiramente, né? E o Joel é um cara próspero, o que eu falo? Mas ele deve estar enrolando alguém, ele deve estar não sei o que, não sei o que lá. A única explicação para ele ter o dinheiro que ele tem é isso, isso e isso. Por quê? Porque dói para mim dizer que quando ele saiu 5h30 da manhã com a chuva fina, eu achei que estava frio demais, entende? Dói que quando, por exemplo, ele trabalhou de domingo a domingo, né? Eu trabalhei segunda, quarta e sexta e achei que estava trabalhando demais. Dói porque quando, por exemplo, ele ficou com aquele mesmo sapato durante 6 meses, trocando sola, indo no sapateiro, eu estava o quê? Botando tênis caro. E aí quando chegou lá na frente, na hora da colheita dele, eu falo o quê? É rico porque é ladrão. E você? Eu sou pobre porque eu sou honesto. Deu para entender? Ou seja, a gente tenta desqualificar, né? É como, por exemplo, aquela pessoa, né, que ela conseguiu alguma coisa que eu gostaria de conseguir. E aí o que eu falo? Ela conseguiu porque ela é desonesta, e não porque ela pagou o preço. Tem gente desonesta? Tem, mas existem fracassados desonestos também, gente. Não é só bem sucedido que pode ser desonesto, entendeu? Ser desonesto tem a ver com caráter e não necessariamente com condição, né? E aí nesse caso a gente verifica que assim, esses caras que falavam mal de Jesus eram aqueles que queriam ter o que Jesus tinha e não conseguia. Diz o texto que o quê? Ele não ensinava como os outros religiosos, ele ensinava como quem tem autoridade, ou seja, Deus o autorizou, Deus carimbou seu ministério. Deus dizia, eu estou com esse cara aqui. Os outros é o seguinte: vocês dizem que estão comigo, vocês falam em meu nome, vocês usam a minha palavra, vocês falam ao meu povo, mas vocês estão fazendo por si mesmo, vocês não confiam em mim, vocês não dependem de mim, vocês querem a religião de vocês, vocês querem a igreja de vocês, vocês querem a tradição de vocês, a mim não querem, a mim só uso o meu nome pelo projeto de vocês. Então observa bem, esses caras tinham dificuldade com Jesus, porque Jesus não era igual a eles, Jesus não entrou no time deles, Jesus não bajulou, e Jesus teve muito mais o que eles procuravam, que era a popularidade e a aceitação. Embora Jesus não buscasse isso, Jesus teve muito mais isso do que eles. Então a gente sabe, né, que assim, essas questões aqui, elas fazem parte, né? Então Paulo deixa muito claro, olha, Jesus, né, ele fez isso tudo, né? Ele apareceu, as pessoas estão lá, ele apareceu para o seu familiar, e depois, versículo 8, ele apareceu para mim também. Então a gente vê que Paulo deixa muito claro, olha, ele apareceu para todo mundo,
inclusive para mim. Se você não acredita em mim, vai no endereço do irmão fulano, beltrano e cicrano. E se você acredita em mim, ele apareceu para mim, ressurreto, e eu estou deixando isso muito claro para vocês. Então, olha só, eu preguei o evangelho para vocês vão acreditar em mim ou no pessoal que está despregando o que eu preguei? Então é uma pergunta que ele faz.